Graça e paz, eu sou Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos para vocês o Comuncast. Esse é o podcast da comunidade Nova de Paz. E hoje nós temos um prazer enorme de ter conosco um casal maravilhoso, referência para essa cidade. E eu acredito que muito querido do Papai do Céu e indicado por algumas pessoas. Estamos conosco hoje o apóstolo e sua esposa apóstola também, né? Amém. Fábio Morelli e Gabriela Morelli. Para não falar, para nunca dar um erro, eu tenho que falar o nome errado. É assim que começa. Mas sejam bem-vindos. Amém. Obrigada. Amém. Graças a Deus. É um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui participando. E eu tenho certeza que Deus vai fluir. Amém. E coisas boas virão sobre nós e para todos que estão assistindo também esse podcast. Comuncast. Que chique. Obrigada, quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui podendo dividir um pouquinho da nossa vida, falar um pouco do que o Senhor tem feito. Aliás, Deus tem feito muito e hoje nós vamos falar só um pouco. Meu Deus. Que Deus tem feito, porque Deus tem feito coisas Nosso lindas. culto ontem durou 6 horas. Meu Deus, que delícia. Era falar sobre isso. Era 1h pouco da manhã, tinha gente chorando ainda. Foi um mover do Espírito Santo, assim, faz muitos anos que eu não vejo isso. Então eu estou naquela adrenalina ainda, graças a Deus. Deus tem feito grandes coisas. Que bom. Eu estava até contando para eles que a gente tem encontrado algumas pessoas que me indicaram, você devia levar um casal lá. Falei, então me diz o nome. Né? E graças a Deus já é hoje. Deu certo. Deu certo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a resposta de vocês. Eu vou deixar isso assim gravado, porque foi a resposta mais carinhosa que nós recebemos foi a de vocês. Amém. Obrigada. Nós convidamos bastante pastores, de direção de igreja, outros que pregam e tudo mais, mas assim, ninguém foi tão carinhoso na resposta conosco como Fico vocês. Feliz. Feliz demais. Feliz. É o mínimo que nós podemos fazer, Poder transmitir aquilo que nós ministramos, que é a essência e o amor de Deus. E isso vai, assim, muito de encontro ao que vai acontecer daqui a pouco, E sobre o que tem dentro dessa caixa, eu acho que vai ser uma resposta. Já deu para ver que ela é italiana, né? Que se amarrar a mão não fala, se né? amarrar minha mão. Eu vou segurar as duas aqui, né? Mas aí, muito de encontro ao que tem dentro dessa caixa, vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Está bom. Quer começar, Mariana? Bom, a gente sempre começa com uma pergunta sobre o autoconhecimento. E para compartilhar com a gente a visão de vocês sobre quem são vocês. O Fábio vai falar quem é o Fábio e a Gabriela vai falar quem é a Gabriela. Que bacana. O tema da ministração de ontem foi quem é você? Você quer começar? Quer que as damas comecem? Pode começar. A Gabriela é uma pessoa que está aqui hoje porque ela é muito perdoada pelo Senhor, Se estamos aqui, é porque um dia lá atrás o Senhor teve uma visão conosco. Às vezes eu me pergunto quem eu sou, quem é essa Gabriela, e na realidade é uma pessoa que está sendo construída todos os dias pelo Senhor Jesus. Eu peço para que Ele a cada dia me mostre de verdade, de fato, quem eu sou, quem Ele quer que eu seja para essa geração. Então, a Gabriela hoje é uma pessoa que está sendo construída pelo Senhor, Estou aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor, e é uma pessoa que ama estar servindo, ama estar fazendo as coisas pelo Senhor. E gosto muito pouco de me aparecer, estar ali à frente, assim, projetada na igreja. Eu amo muito o trabalho dos bastidores, porque eu sei assim, o tamanho da eficácia que é estarmos ali, mas fazendo. Então, eu acho que essa é a Gabriela, que fala muito pouco, mas ela está sendo construída e moldada pelo Espírito Santo a cada dia. Assim. Amém. Glória a Deus. Chegou minha vez? Chegou. Eu costumo dizer algo para a igreja faz uns meses, que apesar de eu ter algum tempo no ministério, esse ano, 22 de junho, eu faço 23 anos da minha ordenação pastoral. Então, são 23 anos cuidando de igreja, lidando com pessoas. E eu aprendi algo muito importante nesses últimos anos. E eu costumo dizer que o pessoal, assim, olha, eu me converti de verdade. Tem 3 anos e pouco, que Deus realmente fez uma mudança. Então, na verdade, eu estou em constante transformação,
né? Eu estou sendo transformado a cada dia, tenho passado por processos com Deus, processos que às vezes têm lágrimas, às vezes dor, mas sempre no final a recompensa é grandiosa, a alegria é muito grande. Eu me considero uma pessoa alegre, feliz, brincalhona, e realmente é um desejo do meu coração, uma alegria, eu acho que essa é a minha personalidade, o amor. Eu acho que eu tenho essa chamada de Deus de lidar das coisas, lidar com as pessoas com amor. Até tem sido difícil na jornada, né? Porque em muitas situações nós temos que ser justos, acima do amor, do carinho. Então, às vezes, muitas decisões são difíceis, mas, graças a Deus, o amor sempre fala mais alto. Glória a Deus. E agora conta para nós, então, um defeito. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, Jesus, são tantos. Não posso falar, não vou falar. Ai, eu acho que seria legal. Uma ponta que às vezes a gente não se vê como... É alto, é você, pelo amor de Deus. Ai, eu acho que eu, às vezes, sou um pouco mandona. Mas eu acho que é a mania de quem gosta de tudo com muito perfeccionismo, né? E eu sou uma pessoa muito correta com as coisas, eu acabo, às vezes, excedendo um pouco isso, mas eu acho que eu sou um pouco nervosa, talvez um pouco mandona. Eu não me vejo, as pessoas falam que não, mas eu me analisando, eu acho que eu poderia melhorar nisso. Entendi. Eu falo Que situação difícil, hein, pastorinha? Meu Deus, são muitos defeitos, mas eu acredito que o principal dos meus defeitos é confiar em todo mundo. É o principal. Eu sempre acabo quebrando a cara e ela fala, olha, vai com calma, com cautela. Eu deveria ouvir mais ela. Deveria. Olha, a gente sempre faz essa pergunta e uma das respostas, principalmente da liderança de igreja, sempre é perfeccionismo. Sim. Eu acredito que isso foi inculcado em nós pelo amor à casa de Deus, né? O amor nas coisas do Senhor. Porque até teve um dia que nós viemos gravar e eu estava enferma. Aí meu marido, não, por que você não remarca, liga, a pessoa é conhecida, não vai. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso. Eu tive que ir na faculdade, eu vou ter que ir no estágio. E por que quando é para ir para fazer as coisas de Deus, a gente fala, eu não consigo? Meu Deus. Né? Por que para Deus a gente sempre, estou muito cansado, ou não vou, né? Eu falei, não, se eu tenho que fazer todo o restante, eu vou fazer a gravação também. Amém. Cheguei aqui e falei, gente, eu não estou muito nos meus melhores dias, mas eu vim para servir com excelência. Hoje, estou ruim, mas é o meu melhor. É o que eu tenho para oferecer hoje. Eu não aceito ficar porque eu não pude ficar. Eu tinha que ir na faculdade. Não podia faltar no estágio, eu tinha que ir no estágio. Aí, porque justo nas coisas de Deus, que a gente fala, não, eu preciso descansar o corpo, porque eu também preciso cuidar de mim. Né? Então, eu penso muito que o Senhor, Ele é a nossa primícia. É por Ele e para Ele todas as coisas. E hoje nós estamos aqui nesse período, né, que nós vamos passar juntos. E eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que Deus tem feito. Nós temos recebido várias devolutivas de tantos cultos maravilhosos da igreja de vocês. Amém. Né? Digamos a nossa, porque a casa do Senhor é de todos os filhos e nós somos filhos. Eu estudo com uma menina que é da igreja lá com vocês, a Maria Luísa. A Luzinha. Isso. E ela falou, você vai adorar eles. Você vai adorar eles. Obrigada. Inclusive, ela vai casar, né? Isso. E ela e o João, eles estavam ontem, era 1h e pouco, 1h10 da manhã, chorando no altar, os dois. Foi lindo. São pessoas queridas demais. Beijão, Maluzinha. E fora disso, o meu próprio filho, né? Que ele já anda com adesivo da UP. Pois é. Eu falei, bem, o que é UP? Mãe, é UP. Eu falei, então tá bom. Na realidade, esse UP ou UP, né, que pegou, na realidade, pegou pela questão da abreviação, né? O nome da igreja é União e Propósito. E no começo, até a gente achava estranho, porque a gente colocou o nome da igreja União e Propósito e fizemos uma logo que tivesse o U de União e o P de Propósito.
Mas quando as pessoas liam e chamavam, as pessoas começaram a adotar o UP, né? Depois a gente olhava pra cara e falava, o que é UP? Eu não sabia o que era UP. Depois foi ficando, até que a gente gostou tanto e realmente o significado é incrível, né? Que é pra cima, é sempre pra cima. Foi muito intenso isso, porque foi um direcionamento de Deus que Ele deu no monte pra gente. Nós éramos pastores, acho que da maior igreja de Rio Preto aqui, e muitas coisas aconteceram, né? Foi um ciclo muito bonito. Foi um ciclo, aprendemos, muito crescimento. Crescemos bastante e, de uma certa forma, Deus trouxe uma outra direção para a gente. Inclusive, nós íamos embora para os Estados Unidos. Ela já trabalhou lá, morou lá. Ele já está conduzindo o podcast. Não, pode ir, que a gente gosta. Fique em paz, a gente gosta. Não, fique em paz. Ele é muito empolgado, tá vendo? A gente gosta, fica tranquila. Mas nós íamos embora para os Estados Unidos, ela já trabalhou lá. Inclusive, na época, a empresa, glória a Deus, Deus abençoou muito, porque cada $1.000 que ela mandava para cá fazia uma diferença muito grande, né? E a gente estava tudo programado para ir embora. E, assim, vésperas, com tudo certo, com emprego para ela, emprego para mim, nós íamos mesmo. Já tinha até lugar para ficar lá. Então, na semana que antecedia essa mudança drástica, a Igreja União e Propósito aconteceu. Assim, foi sobrenatural. Foi um ciclo que Deus fez. Né? A Cabana mudou para o Campus Cabana. A igreja Quero Mais de Deus foi para onde era a Cabana. A igreja que nós entramos agora era outro ministério, que eles mudaram para onde era Quero Mais de Deus. E a gente entrou aonde eles eram. Então, quer dizer, continuou o ciclo e nasceu mais uma. E eu falo nasceu, e eu tenho um orgulho santo, meu coração se alegra por poder falar isso, que o ministério nasceu, porque eu vejo nesses anos, com pouca experiência, não tenho tanta não, eu tenho aprendido muitas coisas, mas eu vejo quantas igrejas nascem e, na verdade, elas não nascem, elas abrem. Né, algum desentendimento com o líder, ou não concordo com o que o líder faz, e eu tenho um grupinho que gosta de mim, e a gente sai daquela igreja e abre uma comunidade, uma igreja. Né? E interessante é não abrir uma igreja, mas é nascer uma igreja. E a nossa igreja realmente nasceu. Foi muito surpreendente como começou, porque a gente cuidava de um pessoal e fazíamos uma célula que acontecia numa chácara em Ipiguá, né? Ipiguá? Não. Meu Deus, me fugiu o nome. Não é Ipiguá. Não é Ipiguá. Oh, Jesus, Cedral? Não. Ai, que benção. Guapiaçu. Muito bem, obrigado, amor. Era numa chácara, a gente cuidava, tinha 8 pessoas. Sim, a gente fazia uma célula com 8 pessoas. Era uma benção. E aí nós avisamos que nós íamos embora para essas 8 pessoas. E quando a igreja nasceu, que esse pessoal acabou procurando a gente, falou, por que vocês não fazem um trabalho? Ele falou, lá é de vocês. Foi tão de Deus que eles fizeram um adendo no contrato. Nós entramos no contrato deles. Fez um acordo financeiro de todo mês e ficamos com tudo. Então Deus praticamente deu a igreja praticamente pronta. Deus supriu, foram milagres em cima de milagres. Né? Eu louvo a Deus por isso. E aí a gente marcou um culto experimental num domingo e a gente achou que ia ter as 8 pessoas da célula. E por surpresa nossa, ficou mais gente fora do que dentro da igreja. Então foi incrível assim, esse começo, esse start que Deus deu. E tem uma situação nossa no monte, orando, porque a gente falava assim, meu Deus, a gente precisa fazer a diferença. Se hoje, olhando para as igrejas de Rio Preto, a gente vê que nem todas estão com foco mesmo, né? No reino, em almas, e a gente não sabia o que fazer. E aí Deus falou nitidamente com ela, falou assim, por que vocês sejam a igreja que vocês procuram, aquilo que vocês buscam, por que vocês não fazem isso com temor e tremor? Foi tão interessante que Deus deu o nome, que é União e Propósito, né? E Deus falou claramente que isso não é um nome, é uma ordenança, que é necessário ter a união para que aconteça o propósito, né? Sim. E não o meu propósito, mas o propósito de Deus. Isso é fundamental. A gente vê muitos propósitos acontecendo, mas são os propósitos pessoais das pessoas e não de Deus. Então eu tenho feito essa oração ultimamente. Deus, não deixa eu estragar o seu propósito na minha vida. Amém. Porque nós estragamos, né? Verdade. Então fica esse testemunho, o nome foi Deus realmente que deu. Eu louvo a Deus por isso, né? Eu glorifico a Deus pelo up, né? Que é para cima e nós vamos para lá com o Senhor no dia do arrebatamento. Eu também. Em nome de Jesus. Bom, é só um startzinho do começo,
mas Deus fez, Deus abençoou esse nascimento e foi uma igreja que nasceu e eu glorifico a Deus por isso. Amém. E me diz agora, conta para nós como que esse casal bonitão aí se conheceu. Eu conto ou você conta? Deixa eu contar, mas ele falou muito já. Nós éramos da Igreja Universal, né? Minha família, minha mãe. Nunca, é isso, a minha família, né? Eu já era pastor. Eu vou chegar lá. Tá vendo, Gê? Qual microfone? Brincadeira. Mas tem uma coisa importante para falar. Nós somos de São Paulo, nós estamos aqui há 11 anos. Sim. Né? E eu era pastor da Paz e Vida. A Paz e Vida lá dos Palharim. Vamos lá, amor. Vai eu lá. vou dizer. Diga. Ai, gente, tô feliz de estar aqui com vocês. Olha, é assim, nós éramos, na minha família, né, éramos da Universal e nós gostávamos também de ouvir uma rádio da Paz de Vida que tinha uma programação à meia-noite. E naquela época, hoje os ministérios Paz de Vida eles são divididos por Zona Norte, Zona Sul, Leste e Oeste, mas naquela época era tudo junto. Então eles passavam endereços das igrejas que eles tinham, né? Depois que finalizava a programação. E nós vimos que tinha uma igreja Paz de Vida muito próxima da nossa casa ali, a gente até inclusive passava de ônibus perto. E minha mãe falou, vamos lá visitar um dia? E a gente falou, vamos sim. E nós fomos nessa igreja, Paz e Vida. E na ocasião ele era o pastor da igreja. Quando nós chegamos lá e nós assistimos o primeiro culto ali, fomos muito edificados. E de alguma certa forma a gente sabia que o nosso ciclo na Universal estava finalizando, né? Porque existem períodos na nossa vida que ciclos se fecham. Você não precisa ter um problema na igreja para você sair dela. E às vezes a pessoa fica muito nessa questão de que você saiu da igreja porque você teve um problema. E não é real isso. Muitas vezes Deus vai te impulsionar a viver um outro propósito e aquele lugar não te cabe mais. Mas aquele lugar ele te fez aprender muito. Eu tenho um amor, um carinho muito grande. Foi a igreja que me batizou, foi a igreja que me alicerçou. Mas para algumas coisas acontecerem, o Senhor precisou me impulsionar a viver outras coisas. E aí nós fomos lá para visitar e acabou que nós ficamos nessa igreja. Então lá eu conheci ele, conheci minha sogra, meu sogro e vivemos ali coisas lindas nessa fase dessa transição. O Senhor nos abençoou muito, nos levou a lugares que nós não imaginaríamos, né? O meu ministério foi muito mais bem desenvolvido ali. Acho que eu precisava disso, né? Para que a gente pudesse realmente viver esse algo novo. E aí eu conheci ele, né? Como eu disse, na ocasião ele era pastor. E ali a gente foi se conhecendo, mas assim, não em questão de namoro, não, ao contrário. Eu tinha muito respeito por ele é uma pessoa muito respeitosa. Eu era muito rígido. Ele era sério demais. Graça. Ele era muito sério. Aí pronto, aí o coração... Eu lembro que ele falava assim pra minha irmã, Deus vai preparar uma pessoa pra você. A gente nunca falava sobre namoro, não existia esse diálogo, mas falava assim, um dia que você tiver um namorado, Deus vai preparar a pessoa certa pra você. Ele falava, então a gente tinha uma amizade muito legal de ovelha e pastor. E depois eu comecei a cuidar das crianças, passado um tempo, né? E ele teve uma pneumonia. E depois disso, o ministério afastou ele por um mês para que ele pudesse cuidar dessa pneumonia. Foi bem severa. Nos 2 pulmões, foi bem complicado. E aí, nesse meio tempo, eles estavam reformando uma igreja da Paz Vida para inaugurar a mais próxima casa dele. E aí ele assumiu lá. Depois ele nem voltou para essa igreja onde nós estávamos no Brooklyn. Ele já foi direto para essa igreja lá. E quando ele foi colocado nessa igreja lá, que ele já nem voltou, é aí que a gente realmente começou a conversar mais, porque eu sentia a falta dele, da mãe dele. A gente foi criando um elo melhor e maior ali. E foi a partir daí que a gente começou... Nas segundas-feiras, né? Nas segundas-feiras eu ministrava em todas as igrejas. Ele né? vai falar das segundas-feiras. Eu vou falar... Estamos aqui para isso, pois né? né? Numa segunda-feira. Alguém cabulava a aula, sabe? Para ir ver eu pregar nas igrejas. Eu sempre dou esse mau exemplo para as pessoas. Isso não é um bom exemplo, gente. Foi uma fase da minha vida que a gente é um pouco... Né, assim, mas eu não vou dizer que é um bom exemplo, né? Eu cheguei algumas vezes, mas a minha mãe sabia, ela não era boba. Gente. Toda mãe sabe quando o filho apronta, não sabe? Não vai dizer que a mãe sabia quando você apronta, né? Mas a gente é evangélico, cara, a gente é cristão, é do Senhor, mas a gente disse que quando é uma aprontadinha, minha mãe sabia. E eu pegava o meu caderno, dizia que eu ia pra escola,
E eu ia lá visitar ele na casa dele, ficar com a mãe dele, passava o dia. Mas minha mãe acabava descobrindo que as mães se comunicavam, então, mas estava tudo certo. Não sigam o meu exemplo. Eu só tinha 15 anos de idade. Ó, hoje, tem uma claro, coisa com bacana muito mais maturidade, que vale eu a não pena faria falar. isso. Namoro, noivado e casamento, 9 meses. Sim. Em 9 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E o namoro foi por telefone e algumas segundas-feiras ela ia em casa, né? Porque a obra lá era muito árdua. Eu até acho estranho aqui de ver como alguns pastores conduzem, porque lá tinha culto de segunda a segunda. Na semana são 3 cultos, das 8 da manhã, então eu teria que abrir a igreja às 7. Então eu abria às 7, culto das 8, e aí tem o culto das 3 da tarde, e aí quando abre às 2 fica direto, e o culto das 7h30 da noite. Então é bem puxado. E eu fazia 3 programas de rádio lá. Então saí, já ia para o programa das 11, né? Seja, era uma que era Em Busca da Felicidade. Era uma rotina complicada. E no domingo eram 5 cultos. E eu fazia os 5 cultos. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite. Era bem puxado, não tinha esse fôlego. Então não tinha essa folga. Almoçar com a família, ir pro shopping. Tadinha, ela sofreu porque ela era nova, eu também era novo. E casar com o pastor, né? Eu não gozei, assim, não costumo dizer que eu sofri, não. Para mim era um prazer, mas hoje, é claro, a gente gosta de dizer isso, essa parte da nossa vida, porque a gente sabe que hoje o descanso ele é muito importante, né? E talvez por nós, no começo, ter tido muito pouco descanso, né? Hoje a gente preza muito pelo descanso. Hoje a nossa igreja, nosso trabalho ali, ele é muito moderado em questões de realmente fazer para o Senhor. Descanso também é ministério. Mais descansar, porque o descanso realmente ele é ministério também. Graças a Deus. E quando vocês casaram, vocês tinham que idade? Eu tinha 17 e ele 21. E nós, foi o que ele disse, a gente praticamente namorou por telefone, né? Então, muito pouco a gente se via, né? Que era às segundas-feiras, quando ele tinha folga. E a gente, mas nem todas as segundas-feiras, né, que a gente se via, então era bem raro mesmo. Nosso namoro foi literalmente por telefone. E foi dentro disso que Deus nos impulsionou a viver essa promessa, esse propósito. Então foi um namoro assim, muito abençoado, esses 9 meses. Foi tudo debaixo assim, de uma palavra e de uma provisão do Senhor, porque o Senhor nos deu tudo, tudo. Eu costumo dizer para os noivos hoje, as pessoas que vão casar, aquelas que já casaram, que já passaram pela nossa vida antes, e eu sempre coloco essa palavra sobre eles. O Senhor vai impressionar vocês, porque o Senhor nos surpreendeu. E Ele vai surpreender vocês também. Então, espera no Senhor, porque quando vem esse período do namoro e já partindo para um casamento, eles começam a ficar apreensivos, como que vai ser? Gente, descansa no Senhor. O Senhor deu tudo pra gente, o Senhor nos surpreendeu com cada detalhe. Foi do jeito que a gente queria. Tudo muito simples, não foi um casamento chique, pode ter certeza, mas teve a graça do Senhor. Amém. Estamos aqui, ó, firmes e fortes. A gente não fez book de casamento, a gente não tem foto filmando, não tem nada disso. Hoje vocês têm muito mais privilégios, né? Que hoje de todo mundo é muito bonito. Mas a base principal não é a beleza do casamento exterior, do que os convidados recebem, mas aquilo que é fundamentado no altar. Então, que vocês tenham isso como base. Amém. Somos amigos. Muito. Muito. A gente aprendeu essa amizade. Vocês têm filhos? Não temos. Só os na fé. Só os da fé. Um monte, nós né? temos pet. Pet, nós temos o Caduzinho, mais filhinhos. É o Cadu. O Caduzinho é praticamente um filho, né, gente? Ó, vou contar um segredo para vocês. Minha mãe e meu pai colocaram os nomes mais diferentes, para não falar estranhos, lá em casa, tá, gente? Meu irmão mais velho é Zaqueu. Aí teve o outro, Zedequias, faleceu. Puxa. Ainda bem, senão o pobre ia morrer de desgosto. Aí depois vem eu, Elines. Aí a minha irmã, após mim, Elian. Não, perdão, a Margaridinha, que era Margarida, era o nome da minha avó. Aí depois dela veio Elian, que é da Bíblia, mas na Bíblia é um homem, mas colocou Elian por causa da Elian de Oliveira. E a caçula Isabel Cristina, quer dizer, nome de gente comum. Mesmo é só a caçula. Aí minha mãe ganhou um pet. Eu dei um pet para minha mãe. Sabe qual o nome que ela colocou no pet? Carlos Eduardo Mendes. Ah, mas que nome é o lindo!
Mas você sabe como que é o nome? Vocês sabem que o Cadu se chama Carlos Eduardo, né? Aí pensa, Ah, aí sim. meu irmão é a revolta em pessoa, que fala, ela me pôs Zaqueu e coloca Carlos Eduardo no Esse cachorro. nome é lindo, gente. É um nome muito lindo. Eu acho que cachorro eu trato como gente. Então não tem que ter nome de cachorro. Totó, Lulu. Eu acho que esse negócio não é. A gente tem tanto amor, que é um amorzinho assim de mãe e filho. A gente tem que te amar de nome Ele mesmo. tem personalidade, Ele né? tem. E a próxima é Maria Eduarda, hein? Já vou avisando que a próxima é Maria Eduarda. Pois é, Vai já ficar com Carlos tá Eduardo. para vir. Daqui uns 7 dias ela Já tá chega. já tá aí chegando também para Oh, nossa meu família, vai desmamar, já está em processo de desmame e vai chegar Maria Eduarda e Carlos Eduardo. Quero só ver, já tô vendo eu aqui. Maria Eduarda e Carlos Eduardo, vem aqui os dois. E os vizinhos falam, nessa casa tem 2 crianças. Na verdade, é o Cadu e a Duda. É o Cadu e a Duda. Maria Eduarda e a Duda. Não, mas é sério, a gente virou uma revolta na minha casa. Ele, mãe, como que a senhora faz isso com a gente? Aí ela, olha, deixa meu cachorro em paz. Meu cachorro, minhas regras. Exato. Meu Deus. Gente, eu queria aproveitar esse minutinho para a gente fazer uma indicação. Todas as gravações nós estamos indicando livros. E eu trouxe um, tá bem velhinho, sinal que ele foi bem lido. Que é o Bom Dia, Espírito Santo. Não acredito nisso. Esse- Do Benny Hinn. esse eu tenho. Olha, o que eu queria muito que vocês entendessem a respeito deste livro. Esse livro ele traz uma mensagem central de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Sim, ele não é algo, ele é alguém. Não é exatamente. Então, por que a gente indica e fala para vocês leem? É a história do que aconteceu com o Benny Hinn, quando ele teve essa oportunidade de conviver com o Espírito Santo, de começar. E não é tarde. Ainda que você esteja muitos anos dentro da igreja, que você não tenha tido essa experiência de iniciar um dia a dia com o Espírito Santo. Eu gosto muito do título, né? Bom Dia, Espírito Santo, por quê? Porque o nosso dia começa, né, com um bom dia. Às vezes a gente dá um bom dia para o esposo, para os filhos, ou alguém pega o celular, corre lá para o banheiro, antes de até fazer higiene pessoal, já manda bom dia para os contatos. E esse aqui é o contato principal. É com ele que você precisa falar primeiro. Ele tem que ser a primícia do seu dia. Eu não sei como que é a sua correria, de repente pode ser igual a minha, quando dá 8 horas da manhã a gente já está suado de tanto que correu, mas vale a pena você começar a ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Ah, não treinei não, mas ficou bonitinho. Esse livro faz muita parte da nossa vida, né? Porque a gente precisa realmente entender que a figura do Espírito Santo, ele é vivo, né? Não é algo, ele não é aqui nessa caixa aqui, ou, enfim, ele não é um objeto, não, ele é alguém que se move, que chora, A gente costuma que está falar presente na nossa que a igreja é um vida. organismo vivo, né? Sim. É fantástico. Graças a Deus. Você percebeu que nós começamos cedo, né? Sim. Eu tinha 21, ela 17, né? E eu fui consagrado pastor, eu tinha 18 anos. Quando ela me conheceu, eu já era pastor há 3 anos da Paz e Vida. E glória a Deus, sempre firme. Nunca retrocedemos. Passamos por situações difíceis, por provações, né? Lutas assim. Satanás tentou de todas as maneiras, né? Ela até tem um testemunho muito lindo que está virando um livro, né? Ah, vai Nome ter que voltar de aqui para Jesus. lançar. Eu estou escrevendo. Aí nós vamos indicar um dela. Muito obrigado. Você vê, ela tinha tudo para dar errado, né? Uma situação familiar, uma estrutura familiar, e foi um desentendimento familiar, e as tias colocaram a mãe dela para fora de casa, com ela pequena, o irmão de colo, ela bebezinha, jogaram as roupas na rua. E assim, é muito tenso e denso, mas muitas palavras de maldição foram lançadas sobre ela, e ela tinha tudo para dar errado. E graças a Deus Deu super certo. Estamos aqui, né? É por isso que eu Sobrevivi. falo, tem pessoas que dão desculpa, né? De se envolver na obra. Não, minha vida foi muito complicada, eu não consigo perdoar, eu não consigo. Consegue sim, tem jeito, é possível. Mas esses dias eu estava conversando, aliás, participando de uma conversa, e um dos assuntos é que os evangélicos, eles são demais, né? Ai, tudo que vai fazer é exagerado demais, é focado demais. Eu falei, é porque a gente ama demais, a gente Amém. foi perdoado demais, então a gente ama Nós demais. Somos perdoados demais, somos Falei, inteiros. então, é isso que nos dá essa intensidade, de saber quem é o nosso Deus, de ver tudo que Ele faz,
né? Porque não é só uma história do que ele fez, é o que ele permanece fazendo, Amém. né? Todos os dias. E eu fico muito grata e satisfeita a gente tem um amigo em comum, que é o Mateus, também. Mas meu filho, que ama vocês, e ele... Amo você. Né? Fico feliz de saber disso. Eu não sou o tipo de mãe que tem ciúme, assim, mas dá até para ter uma pontinha. Poxa. Mentira. Mas ele gosta muito, muito mesmo. Eu tenho um carinho muito especial, um respeito muito grande por vocês. Amém. Eu estou tentando levar ele lá para a igreja e acorrentar ele no altar. Comprar o passe. Ele não conseguir Tô mais brincando. sair de lá. Brincadeira, né? Comprar o passe. Brincadeira, gente. A alegria do João é ele tocar lá a guitarra com a gente. São pessoas de Deus, menino de Deus. E ele sempre fala, mãe, você tem que ir lá. Eu falei, não, filho, a gente vai sim. Uma hora dessa nós vamos nos organizar para a gente participar do culto. Não, nós vamos sim. Aí falei com a Malu, Malu, avisa que eu vou sim. Vou me organizar para ir num culto. Mas a gente está numa fase já de último ano que está... Hoje mesmo eu estava conversando. Eu falei, eu estou muito, muito, muito cansada, muito Imagino. pesado. Esse último ano tem sido um ano de muitos acontecimentos fora a faculdade, dentro da faculdade. Nós temos sentido um peso espiritual muito grande, acontecendo coisas maravilhosas e extraordinárias, coisas que a gente jamais imaginou. No dia que nós nos conhecemos pessoalmente mesmo, foi uma noite marcada pela presença do Espírito. Amém. Né? Lá com a pastora Cristina Johnson. E eu fiquei super encantada. Quando eu cheguei, que eu vi vocês, eu falei, e é ele. Já fui cumprimentar. Aí depois a Mari falou assim, mãe, a senhora falou que era nós. Eu falei, não, mas depois eles vão saber. Ela ofereceu o lugar dela para mim. Eu vi, eu estava sentada no chão. Gente, eu amo sentar no chão. Eu chego nas visitas, o pessoal puxa a cadeira e eu peço para sentar no chão. Eu falo, posso sentar no chão? Eu amo, então, para mim... Foi impactante. Estava em casa. Casa do papai. Nós participamos de um café também naquele dia, foi... Meu Deus. Falaremos sobre gente, isso. nós estamos assim, né? Até hoje. Recuperando até hoje. Recuperando. A gente tá degustando ainda. Ainda tem umas pontinhas que a gente fica olhando, olha aquelas fotos e fala, meu Deus, que presença, né? Foi incrível. Que prazer. Mas, o que você queria perguntar mais? Ai, ai, ai. Se vocês pudessem ter recebido, ou se receberam, um conselho no começo do ministério de vocês, qual foi? Se vocês receberam, qual foi esse conselho? E se não receberam, qual conselho vocês gostariam de ter recebido no começo do ministério? Você diz a nossa vida cristã ou no começo da igreja? No começo da igreja. Na igreja, porque assim, houve o princípio lá em São Sim. Paulo, mas tem uma coisa bacana que eu acho que vale a pena falar. É importante para muitos que talvez tenham esse sonho, esse desejo. Né? A gente recebeu um conselho quando começamos a igreja com relação à documentação. Você pensou nisso também? Sim, eu já sabia. Com relação à documentação, poder fazer o estatuto. E aí a pessoa falou assim, olha, espera esse período, porque muitas pessoas que estão do lado de vocês, batendo nas costas, abraçando e falando, estamos juntos, eles não vão permanecer. Observe mais as pessoas. Esse foi um conselho. Foi um conselho muito importante e realmente não se precipite. As pessoas que nós colocamos para compor a diretoria e compor o estatuto, cara, nenhuma delas estão com a gente. E às vezes pessoas se abatem por isso e na verdade eu dou esse conselho, né? Que a gente tem que se apegar com o próprio Cristo, que Jesus seja a força maior em você e que você não olhe para pessoas. Tem muitas pessoas com ministério que está completamente enganado, equivocado, porque ele faz tudo para agradar as pessoas. Eu vou fazer um louvor bacana para a pessoa ficar, nossa, que bonito. Eu vou falar uma palavra boa para as pessoas falar, nossa, que palavra legal. E a gente perde muito tempo querendo agradar pessoas e deixa de agradar quem tem que ser agradado, Verdade. que é Deus. Então, quando a gente para de agradar pessoas e começa a agradar a Deus, o propósito começa a ficar mais claro para a gente, mais evidente. E eu quero encaixar um texto bíblico nesse conselho. Eu tenho meditado muito, eu preguei muito sobre ele, até o apóstolo Luiz Hermínio falando sobre ele, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aí a gente fala muito das pessoas que, com as palavras, acabam matando pessoas.
acabam ofendendo e machucando pessoas, mas o Espírito Santo trouxe algo tão incrível. Depois desse momento nosso com a Cristina Johnson lá, muitas coisas estão ficando mais claras. Eu percebi isso. E eu tenho recebido do Espírito Santo um direcionamento diferente desse texto. Porque se você vê o contexto dele, que é muito claro para a gente só foca no falar mal ou criticar, mas a nossa vida está no poder da nossa língua. Se nós vamos trazer para nós vida ou morte, ou bênção ou maldição. Então, se você só reclama de tudo, você reclama das igrejas, você reclama da cidade, você reclama do prefeito, você reclama do presidente, você reclama da economia, você quer que a sua vida esteja como? Agora, se você é uma pessoa positiva, que procura sempre enxergar o melhor de tudo, e você traz coisas boas, você só fala de coisas boas, a sua vida não vai estar travada, ela vai estar totalmente destravada. Você vai ver que as coisas vão acontecer claramente, conforme a vontade de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pronuncia, porque o mal, ele se apodera daquilo que é falado. Sim. Então nós temos que ser canais de bênção de verdade e falar coisas boas para atrair coisas boas. Deus se agrada disso. Com certeza. E é uma dica importantíssima, né? Não só uma dica, mas um conselho mesmo. A palavra do Senhor vai dizer que no meio de muitos conselhos de sabedoria, aí fica esse conselho, né? Porque a primeira ideia do que foi falado a respeito da diretoria da igreja é muito real. A igreja do meu pai, que é a comunidade Nova de Paz, tem 26 anos. Aliás, 27 anos. E não ficou ninguém também da primeira diretoria. Muitas pessoas que... A gente até lendo esse dia o estatuto, está nome lá, hoje cada um já tem uma igreja também, né? E muitas pessoas nem entendem por que estão ali. E sabe de uma coisa que é interessante? Porque as pessoas também, eu vejo por um outro lado, também o erro dos pastores é assim, ó, ele acha que porque nesse momento estamos os quatro, que aquilo é eterno. É verdade. E não é. É o que você disse no começo. Tem um tempo determinado, como diz em Eclesiastes, para cada coisa. Exato. E nesse momento a gente se utiliza das armas que a gente tem. Mas amanhã a gente não sabe o que pode acontecer para aquelas pessoas e para nós também. Então, às vezes, a gente coloca, parece que toda a nossa vida a gente entrega na mão dos outros, sem reserva nenhuma. Não que a gente não vá ter reservas a respeito do amor, mas eu falo que o primeiro conselho, que a nossa confiança realmente é só em Deus. Não porque as pessoas são desconfiáveis, não é isso. Mas a questão é que, quando a gente deposita no Senhor, aí a palavra se cumpre, a gente não se frustra. Amém. Né? Mas quando a gente coloca no ser humano, eu sempre, quando eu conheço alguém, eu falo, gente, olha, você vai se decepcionar comigo. Porque se você esperar muita coisa, você vai se decepcionar. É aquilo que a senhora sempre fala, né? De não criar expectativa, mas Sim. sim manter a esperança. Exatamente. Que, assim, que eu converso muito com eles. Eu conheci alguém. Eu falo, olha, não crie expectativa. Tenha esperança de que seja alguém legal, que chegou para a nossa vida, que vai somar. Mas está na mão da pessoa. Se ela decidir que ela não quer, né? Para que a gente não sofra com isso. E, para mim, eu tenho uma dificuldade, porque, assim, na verdade, meu maior defeito é que eu sempre espero o pior. Sim. Sabe, eu faço tudo que eu tiver ao meu alcance, mas eu sempre acho que aquela pessoa não vai agradecer, que quando eu precisar eu não vou poder contar com ela. Nós somos assim. Que se ela for falar de mal de alguém, vai ser de mim primeiro. Exato. Até por algumas coisas eu até aprendi, porque eu tinha desde criança, eu sempre fui muito de tomar a dor dos outros. Você me contava uma história, eu já ficava com raiva da história que você estava contando. Gente, como que a pessoa tem coragem de fazer isso com a pessoa, sabe? E conforme a vida vai caminhando, tem coisas que não dá para você tomar dor. Além de a gente, toda história tem dois lados, às vezes você toma a dor da pessoa, mas se a pessoa tiver oportunidade, ela não vai tomar as suas. Ela não, mesmo sabendo que você está certo, mas Correto. porque aquilo beneficia ela, ela não vai ficar. A gente costuma falar que toda a história tem 3 lados. A gente colocou mais um lado aí. Tem o seu, tem o meu E e tem o lado O verdadeiro. verdadeiro, né? É verdade. Todo mundo tem, né? Mas a verdade, pastora,
verdade mesmo é que a gente se surpreende com pessoas também. Sim. Sim. E tem muita coisa fazendo sentido, né? Deus realmente vê coisas que nós não estamos vendo e Ele ouve conversas que nós não ouvimos e Ele não vai deixar essas pessoas perto de você. Não vai. Então existem pessoas, inclusive o Luiz Hermínio falava essa semana sobre isso, tem pessoas que fazem parte de um ciclo e tem pessoas que estão durante o propósito. Mas quando o propósito vai acontecer, enfim, de fato, tem pessoas que não vão conseguir suportar o processo, o propósito. Então, essas pessoas não vão estar com você no seu propósito. Então, a gente entende esse trabalhar, essa maneira de Deus fazer. Então, agradeço a Deus pelas pessoas que vêm e agradeço a Deus pelas pessoas que vão e que vão em paz, que frutifiquem, que sejam bênção, em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo. Vai perguntar do louvor. Vai perguntar do louvor. Pode perguntar. Bom, eu não sei, né, muito sobre vocês, perdão. Mas, se vocês forem mais do campo louvor ou da palavra, qual é o louvor que, tipo, o louvor do momento na vida de vocês agora, ou a palavra do momento, a palavra que queima hoje em vocês? Qual é? Vou deixar você Eu vou responder. falar do louvor e você da palavra. Pode ser. Acho que eu me identifico mais com isso. Todos os dias de manhã, assim que eu acordo, que eu faço meu devocional, o primeiro louvor que eu coloco, depois que eu dou um bom dia para o Espírito Santo, às vezes eu até publico isso, não sei se vocês já viram. Já vi Eu sempre também. coloco lá, bom dia Espírito Santo, porque é o meu primeiro pensamento de manhã, é ele, é sobre ele, né? Ele é o meu amigo e eu preciso falar com ele. E já inserido a isso, eu coloco o louvor do Hilson, que é Jesus, I Need You. E Jesus, eu preciso de você. Então eu já coloco ele assim todos os dias, incansavelmente eu coloco ele para mim começar o meu dia falando com o Espírito Santo e declarando que eu preciso de Jesus. Ouçam essa canção. Vai edificar muito a vida de vocês. Se vocês não conhecem inglês, coloca com tradução ali, mas deixa esse louvor. Ela fica assim. Quando fala inglês. Ela já morou lá, né? Trabalhou, Bonito, bom. assim. Graças a Deus. Bom, a palavra é o chamado de Moisés quando ele está diante da sarça. E eu tenho algo muito grande que queima no meu coração. Porque Deus fala para ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo, né? E eu vejo que o que Deus realmente queria, Deus queria que Moisés o sentisse, que não tivesse nada que tivesse separando Moisés de sentir a temperatura de Deus, de sentir quem era o eu sou, quem era ele que estava falando com Moisés. Então Deus diz, tira a sandália, porque eu quero que você me sinta de verdade. E eu trago isso para hoje. A gente converte muitas pessoas em sandálias, pessoas convertidas em sandálias, e Deus está dizendo, tira a sandália dos teus pés, porque eu quero que você me sinta. Às vezes nós vivemos assim, olha, eu só sinto quando fulano prega, e olha, eu estou sentindo o que eu estou falando. Olha, eu só sinto quando o ciclano louva, e Deus está chamando você para você sentir Ele de verdade, para que você sinta o calor, a temperatura, o toque de Deus, que não tenha nenhum intermediário. A verdade é que Deus, como falou com Moisés diretamente, eu creio que para esse tempo, para essa geração, Deus quer falar com você diretamente. Amém, Jesus. Oh, glória. Glória Meu a Deus. Olha, já está quase... Tá virando um Santo culto. Deus. Olha, tem teu louvor? Você quer falar do seu louvor da semana? Eu voltei. Eu sempre dou aquela oscilada em volta. Mas agora, semana passada eu estava escutando bastante Mary Did You Know, que é do Kirk Franklin. Não, é do Maverick City. É, Maverick. E o Kirk Franklin fez a gravação com eles do Kingdom também, que eu acho incrível a letra daquela música, que a parte que mais me toca é quando eles falam, se você já se perguntou como o paraíso se parece, parece comigo com você. E isso toca em mim tanto, porque às vezes a gente cria uma visão de que, não sei, é só coisa celestial, é só anjo,
Só que a gente esquece que a gente vai estar lá. E a gente fica pensando, às vezes, o que é o paraíso, como o paraíso se parece. E somos nós vamos estar lá. Essa é a visão que nós vamos ser do paraíso. É isso. Começou. Estaremos lá, Em nome de Jesus. Deus quiser. Bom, eu achei ontem um louvor que eu estou assim, muito apaixonada, que fala Maior que os Meus Medos. Uma canção até antiga, do Vitor Fagundes, mas tem falado muito comigo, porque a gente tem tanto direcionamento para fazer e a gente faz muita coisa, não é porque não tem medo, é que a gente faz com medo mesmo. É verdade. Né? É que o medo ele só não nos paralisa, mas nós não deixamos de senti-lo. E muitas vezes as pessoas falam, não é porque eu acho você corajosa, que você põe a cara. Eu falei, bem, não é por aí. Uhum. Eu sinto muito medo, mas eu faço com medo mesmo. Você está alimentando mais a fé. Exatamente. Então, assim, eu ouço a palavra que Deus fala, vai, eu vou. Fala, Senhor, o Senhor se responsabiliza, eu estou colocando na sua conta mesmo. Amém. Né? O Senhor disse para fazer, eu estou fazendo. Então, A gente fala muito isso, nós não temos igreja. A igreja de Deus. A igreja nasceu na exatamente conta assim dele. mesmo. é na conta dele. A palavra que ele nos deu no início do ministério é põe o pé que eu vou dar o chão. Então, nós fizemos isso. Essa é a palavra que a gente carrega para a vida. Então, a gente, para todo mundo, a gente sempre fala, olha, eu não tenho igreja, eu não sei. Eu só sou funcionário, o patrão é ele E que a pastora manda. tocou num assunto muito importante, porque há muitas pessoas paralisadas com medo. Quando o medo te paralisa, é preocupante. Tem pessoas que não fazem viagens porque tem medo de avião. Então, essa pessoa está paralisada por causa do medo, né? Então, a gente precisa alimentar muito mais a fé do que alimentar o medo. Pessoas que não dirigem. Se você porque tem alimenta medo, né? mais o medo, É muita coisa, você fica né? paralisado. Então é isso, pastora, vai mesmo, vai em frente e coragem. Amém. Glória a Deus. Vamos para o nosso momento da caixinha de recordações. Caixinha. Bom, nós demos uma tarefa para o casal, Meu Deus. para o casal Morelli, agora muito chique, para eles trazerem alguns objetos com valor emocional e contar para nós a história deles. Ó, abrindo essa caixinha, vai ter mais uma hora? Não tem mais uma hora. Rapaz, é muito complexo. Essa caixona aqui. Bom, o que será que vai sair dessa caixa? Eu acho que eu vou começar. Começa por esse aqui, ó. Então, Esse. Esse daqui é o nosso primeiro presente que nós recebemos de Israel, né? O castiçal e... Olha, vai dar para encaixar a questão do medo. Isso. Nós da Paz e Vida, todo ano tem a caravana. Então, como nós éramos os pastores da igreja, a gente sempre tinha as passagens sem custo. Que as pessoas iam e a gente ia de graça para Israel. E eu nunca fui, porque eu tinha pavor de avião. A gente perdeu essa oportunidade de ter conhecido, né? Mas também depois que começamos a viajar, ficamos sem vergonha, né? Porque Eu obriguei ele a entrar no é avião. muito fácil. E a primeira já foi, meu Deus do céu, Jesus. Então mas glória a tem Deus. um significado muito lindo, Forte. né? Porque é da Terra Santa, é um presente que a gente já guarda assim, basicamente há 20 anos lá em casa, e ele me remete assim à cidade, a Jesus, a tudo que a gente vive. E nós ganhamos o pastor Ideraldo Palharim na época, né, na ocasião, e está aqui, ó, pastor, até hoje, guardado. Esse ano nós aqui. fazemos 21 anos de casados. Aí vamos Graças a para Deus. essa. Olha, Não, amor, não essa é as essa, últimas, amor. tem que seguir a ordem. então vai, essa aqui eu. Isso. Então vai, pode falar Primeiro sobre aquela, ela. agora essa aqui. Essa aqui Essa ela é muito especial. é uma Bíblia. Você pode ver, tentar mostrar pro pessoal aí, que essa Bíblia é uma Bíblia que tem mais anotações no meio dela do que a própria Bíblia em si, tá vendo? Né, pro pessoal ver, né? Olha, ela tem mais anotações, papéis. É uma Bíblia totalmente explicada, né? Ela tem Ela muitos... foi produzida pelo meu sogro, assim, dentro do material da teologia dele, então ele fez... Meu pai era professor de teologia, né? E faz 8 anos que ele não está mais com a gente, está com o Senhor, meu Deus. Que falta que faz. Deixa eu abrir aqui. Ele era um parceiro, né? Aqui, ó. Ele tem as anotações de tudo que Deus falou com ele. Ele integrou na Bíblia as anotações dele, tudo que Deus ia revelando.
Então, são esboços de pregações, enfim. Não são esboços. Esses não são? São os explicações explicações mesmo. Dos Dos livros. versículos. Isso. Fantástico. E tudo aqui que quer dizer ali, por exemplo, Salmo, ali 33, 34, ele foi colocando aqui e foi fazendo estudos assim, né? Então ela tem um valor sentimental muito, mas muito grande para a gente, porque essa foi a base, né, do apóstolo. E aproveito. Eu absorvi muito também. Aproveita esse momento para falar para você que tem o papai, que tem a mamãe, que você ame. Passe tempo com seu pai, passe tempo com a sua mãe. Meu pai, ele era muito brincalhão. E tinha umas brincadeiras que... Eu não vou chorar. Tinha umas brincadeiras que ele fazia que eu ficava bravo com ele. Né? Eu falava, para, pai, poxa. E ele brincava para irritar. Eu gostava disso. E hoje eu daria qualquer coisa para ele me deixar bravo mais uma vez. Então aproveita, você que tem o papai e a mamãe, né? Fala que ama, abraça. Isso é importante, porque depois que perde não tem mais como fazer, não é? Então aproveita, você que tem, valorize, abrace. Isso vai trazer paz para você. E usar a Bíblia, honre teu pai e tua mãe, né? Com certeza. Para que vivas prolongues dias de vida. Então quer viver muito e viver bem, tem que honrar pai e mãe. Verdade. Vai para o último agora. Eu acho que isso daqui para Meu nós Deus. é a maior fortuna que ele pode ter deixado para nós, os ensinamentos dele, que está aí integrado à poderosa palavra do Senhor. Esse daqui ele não é tão antigo. Tem a ver com a Cristina Johnson. Nós ganhamos essa semana aí, retrasada, né, da Cristina. Ela nos presenteou, que ela estava com uma caixinha. Foi no ato profético. No ato profético da caixinha, que ela tirava de uma caixa as pedras conforme o Senhor queria nos entregar uma palavra. E a minha saiu amor e a dele saiu cura. E testificou muito o nosso ministério, né? Testificou demais, porque o apóstolo tem um ministério de cura e esse ministério de amor que o Senhor tem sempre trazido assim para as minhas mãos, que é para poder olhar para as pessoas com compaixão, com amor. Então, e Deus tem falado para a gente desenvolver a cada dia mais esses dons, e que Deus nos colocaria numa temporada de muito mais amor, muito mais cura, que seríamos muito mais intensos nisso. Então, para nós, esse presente vale muito para a gente. Aqui eu acho que está reunida as maiores fortunas da nossa vida aqui, que é essa pedra, que falou muito, eu estou até agora digerindo tudo isso, essa Bíblia e esse presente da Terra Santa, de onde nasceu o nosso Abba, do nosso Jesusinho lindo, maravilhoso. Amém. É isso. Tem mais alguma coisa? Olha, a gente não está finalizando ainda, a gente tem alguns minutinhos ainda, mas eu queria muito que vocês nos contassem quem são, ou se de repente vocês gostam da mesma pessoa, quem é o personagem bíblico predileto de vocês. Para mim é muito fácil. Eu amo a história de José. Eu vivi a história de José. Eu acho que só quem passa pela dor, pela calúnia, pelo sofrimento na vida, só quem já foi caluniado sabe o quanto essa história ela faz sentido. Houveram tempos na minha vida, claro que a gente não está aqui para expor ninguém, nem vou fazer isso, não vou entrar em assuntos assim, mas houveram pessoas que lá atrás me feriram muito com calúnias. Eram líderes. E eu deixo um conselho para vocês, gente. Não façam isso, não acuse ninguém, não aponte para ninguém. Se você tem problemas com as pessoas, apure fatos, fale com Deus. Se você realmente constata que essa pessoa ela não está de acordo com o que você acha que é o teu padrão, entregue nas mãos do Senhor, mas nunca exponha ninguém, nunca leve essas pessoas a público, porque vocês não sabem o que isso pode causar de dor na vida das pessoas. E foi assim a história de José, né? A história de José... Qual era o pecado de José? Sonhar. Eu não sei se esse era o pecado dele, porque ele apenas sonhava. E os sonhos não era nem ele, não era uma ambição dele. Os sonhos eram dados pelo Senhor, né? Tudo aquilo que ele contava e que ele narrava para os irmãos e para os pais, eram sonhos que vinham do próprio Deus. Então era Deus falando com ele só expunha. Mas isso já foi suficiente para que as pessoas o odiassem por isso.
As pessoas que têm um chamado, elas são odiadas por isso, porque as pessoas que não têm não vão entender. Então, acho que a história de José, ela foi vivida por mim, então eu amo muito, particularmente, é a minha história. Bom, vale a pena falar. É importante porque tem pessoas que vão assistir, às vezes detalhes mudam toda uma circunstância, uma situação. Né? A ferida foi tão grande na alma dela, e a gente está num tempo de moda, né? A moda agora do tempo, da época, o mal do século é a depressão, e agora nós estamos num tempo das crises de fobia, a síndrome, né, de crise de ansiedade, que está sendo o calor do momento. Né? E foi tão delicado na vida dela, por isso que José faz parte da história dela, que a mãe dela morava no Copan, lá em São Paulo, aquele prédio que parece um S, e aquele dia ela estava decidida a tirar a própria vida, né? Por conta de uma situação muito séria, muito grave. E ela estava decidida, arrasada, ela tinha ido para casa da mãe dela e lá ela ia dar cabo da vida dela. E aí a mãe dela tinha que ir para o culto, e a mãe dela falou assim: olha, filha, você pode fazer o que você quiser, mas antes assiste essa ministração. Era uma pregação do Marco Feliciano, O Sonho de José. E aí ela assistiu a pregação e fez todo o sentido. Né? E ela decidiu esperar e prosseguir para que se cumprisse a promessa de Deus na vida dela. Então, se você está sofrendo com crise de ansiedade, com depressão, foca em Jesus, procura entender que Ele já sabe o teu futuro. O que vai acontecer lá na frente, Ele já viu, Ele já sabe. Então, organize-se para que você viva isso, a promessa dele, em nome de Jesus. E hoje eu entendo sobre isso é que eu não estava tão apegada a Deus, porque talvez se eu tivesse tão apegada ao Senhor, tudo teria sido diferente. É por isso que eu volto a dizer, como ele falou lá no começo da nossa entrevista, que nós somos convertidos de verdade faz muito pouco tempo, muito poucos anos. Eu tenho praticamente 28 anos no Evangelho, mas que eu conheci de Jesus de verdade faz muito pouquinho tempo, talvez realmente 2, 3, 4 anos. Porque eu entendi que é sobre Ele, não é sobre pessoas. Se eu tivesse entendido a essência do Senhor, que era tudo sobre Ele, tivesse me apegado nele desde o início, teria sido diferente, mas talvez eu ainda não estava pronta. E eu acredito que a partir daí o Senhor de fato me converteu. Hoje eu vejo que eu passei por tantas tempestades e eu não é uma garoa que vai me molhar agora, porque eu estou realmente firmada naquele que pode fazer algo por mim. É isso. Amém. E só para a gente pensar um pouquinho. E o seu personagem? Você quer que eu fale o meu personagem? Pode falar o seu, verdade. A história da Bíblia. O meu é Paulo. Eu vou resumir. Paulo, por conta do equilíbrio emocional de Paulo, que está escrito, ele falou que ele sabe ter fartura, sabe passar escassez, ele foi escoteado várias vezes, naufrágio várias vezes, apedrejado, então ele passou por diversas situações e sempre se manteve equilibrado, nada abalava ele por conta da rocha que ele foi firmado, o encontro de Paulo com Jesus, que ele fica cego e o nome dele é mudado de Saulo para Paulo, ali é a identidade verdadeira dele, esse encontro traz para ele essa firmeza que eu peço muito a Deus, esse equilíbrio emocional de poder fluir na obra, fazer a vontade de Deus e não estar abalado, não ser abalado. Eu acredito que se a pessoa estiver firmada em Cristo, nada abala ela. Tem pessoas que falam o contrário, mas eu acredito, porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E a palavra de Deus ela é a base para nós. Se você está firmado, é como o homem sábio que ouviu as palavras do Senhor e cumpriu, e se edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, ela não caiu. O homem tolo ouviu e não cumpriu. Então não adianta eu conhecer bem a Bíblia. Tem gente que conhece de cabo a rabo, fantasticamente, mas não vive ela. Não vive. Né? Isso é uma grande verdade. Então, se você não viver ela, você edificou a casa sobre a areia. Vem o vento, a chuva forte, a casa vai cair. Então, eu vejo Paulo hoje como o terceiro personagem dos 3 porquinhos. Né? A Cristina Johnson falou isso naquele dia, lá na parte da manhã, ela falou mais detalhadamente, e é uma verdade. O primeiro faz a casa de palha, né? E o lobo veio e assoprou, ela caiu. O segundo fez de madeira, o lobo veio, assoprou e caiu. O terceiro fez ela de tijolo.
com estrutura, com firmeza, com alicerce. Então ela foi lá alicerçada. Então o lobo tentou subir no telhado e entrar pela chaminé. E eles foram lá correr e colocaram fogo na chaminé. E é isso. Então a base é você edificar os alicerces da sua vida, estruturar ela de verdade e ter o fogo do Espírito Santo, a chama de Deus, para colocar o inimigo para longe. Todas as vezes que a gente fala de Paulo, parece que eu assisto aquela passagem de quando ele foi preso porque ele repreendeu a menina que adivinhava. Meu Deus. Né? Quando ele repreende o espírito que habita nela, o pessoal prende ele numa acusação falsa. Sim. Aí descobrem, não, ele não pode ser preso, porque ele tem cidadania, tem que ser solto. Aí eles vão na surdina, né? Vem por trás, é igual aquelas histórias do, me desculpa, não foi bem assim que eu fiz, né? Deixa para lá, fica quieto. E eu acho linda a atitude dele. Ele falou, não, vocês me prenderam em praça pública, agora vocês vão me soltar em praça pública, na frente de todo mundo. Eu quero desculpa no meio de todo mundo. Porque tem umas coisas que a gente fala assim, eu entrego para Deus, e Deus nunca justificou José diante dos irmãos. Né? Nunca foi provado que ele não fez nada. Mas tem situações da vida que é preciso que isso seja feito. Porque as pessoas, elas Meu Deus. falam tanto sem saber, elas deduzem coisas, elas criam situações que a gente fica, meu Deus, eu fiz tudo isso mesmo? Eu sou capaz de fazer tudo isso que falaram? Né? E às vezes a gente fala, não, eu vou colocar na mão de Deus, mas tem situações que a gente também precisa de esclarecer as coisas. Não para ir atrás e provar nada, mas se tiver a oportunidade de esclarecer, esclareça. Amém. Esclareça, assim, alguém chegar, olha, foi assim que não foi assim, foi desse jeito. Tem que ouvir o outro lado. Deus está te usando, hein, pastora? Isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo saberem isso mesmo. Às vezes as pessoas só ouvem um lado, ouça os dois lados, procure outra pessoa, entenda a história, e a partir daí, eu sempre falo para as pessoas assim, não fique de um lado, nem de um e nem do outro, fique do lado do Senhor. Fala para o Senhor te mostrar a verdade, fala para o Senhor ministrar no seu coração, e onde o Espírito Santo te ministrar, você vai ter paz, e você vai saber que é Deus falando com você. Glória a Deus. Amém. É muito superficial, pastora. É Mariana, né? Isso. Mariana, a menina do inglês. Meu nome ia ser Mariana, se não fosse Gabriela, ia ser Mariana. Ó, então Gente, ia ó. ser duas Marianas aqui. Eu vou falar algo aqui que é muito precioso para mim, Sim. que me deu essa consistência quando eu entendi, me deu firmeza na fé, na vida cristã. É difícil alguma coisa me impedir de ir para o propósito, de ir para a igreja, de cumprir o propósito. É difícil alguma coisa me atrapalhar por conta disso. Hoje a gente vê pessoas de uma forma rasa, mas eu vou dar um exemplo da grama. A grama ela é superficial. Se está muito calor, como é que fica a grama aqui em Rio Preto? Amarelinha. Quando está quente, né? Ela queima, ela seca. Agora, quando está tempo de chuva, tem que estar podando, tem que estar cortando a grama toda hora, né? Porque está chovendo. Então a grama ela é superficial, ela depende do tempo. Ela depende da chuva para estar bem. E nós precisamos ter as nossas raízes profundas. E é tão interessante você ter a raiz profunda, e o salmista fala muito sobre isso. Ele usa o exemplo, a palmeira, que ela cresce, que está diante do Senhor, ela cresce de uma forma grande, de uma forma surpreendente, e ela floresce. Então assim é o justo, que ele floresce igual a palmeira, e o justo cresce igual o cedro no Líbano. Então é interessante que especifica o cedro no Líbano, porque é uma terra rochosa, e o cedro, para ele ser plantado, ele precisa de um buraco de 2 metros. E ele é colocado lá no fundo e é fechado aquele buraco, porque a semente é sensível. O sol mata ela, então ela não pode ficar perto da terra. Então lá 2 metros, e ele começa a aparecer o crescimento dele na terra, depois de 5 a 6 anos ele começa a crescer. Então ele passa 5 anos crescendo para baixo, soltando as suas raízes. Então ele vai crescendo para baixo, e como é rochoso, ele se encontra com a rocha. E quando ele encontra a rocha, ele abraça a rocha e continua crescendo. Mais rocha ele abraça e continua crescendo, até que a raiz chega nos lençóis d'água. E aí ele descansa nos lençóis, que são as águas do Espírito. Então naquele momento,
o que ele não cresceu em 5, 6 anos, ele cresce assustadoramente, diz a Bíblia, em 1 ano. É assustador o crescimento, porque ele colocou as raízes profundas, o que as pessoas não têm hoje. Elas não criam raízes, elas trocam de igreja como trocam de roupa, né? Não tem essa firmeza, essa consciência, esse entendimento. Nós não dependemos do tempo, nós não dependemos do sistema. Ah, mas o governo, eu dependo de Deus. Sim. Ele vai continuar cuidando da minha vida. Exatamente. Então você precisa ter essas raízes profundas e mergulhar. Então o crescimento é muito mais rápido. Então coisas que demorariam 5, 6 anos, em 1 ano vai acontecer. Aproveito até para profetizar sobre a vida de vocês, Amém. sobre o ministério de vocês, Amém. de quem está nos assistindo, Glória a que aquilo Deus. que levaria 20 anos, que em meses cresça e aconteça na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. É até interessante a gente tocar nesse assunto, porque a gente está tão próximo ainda, faz apenas 5 meses, né, desse ano. Sim, E quando foi as eleições para presidente da República, houve um abalo muito grande, um medo, e para o final as pessoas se utilizavam de um texto bíblico para dizer assim, tá vendo, fulano ganhou, cada um tem o governante que merece. Falei, nossa, que bênção, porque quem me governa é Deus. Amém. Então, eu tenho realmente o governador, né, que eu mereço, amém. porque quem nos governa é o Senhor. Amém. E a Bíblia diz assim que nós teremos paz, aqueles que estão nele em tempos de guerra terão paz. Né? A gente não está falando sobre excessos, mas nós estamos falando sobre o que é preciso. Né? Você tem dificuldades? Tem. Você passa necessidades? Não. Porque necessidades são coisas que a gente olha, deseja, almeja, planeja, sonha. Agora, a precisão, você precisa, é do pão, é da água, é do teto na cabeça, independente da cor da telha. É verdade. Independente do lugar onde estiver, né, a tua casa. Às vezes a pessoa acha que bênção é só se eu comprar uma casa no Dama. Se eu financiar um MRV, não é bênção. E a gente não sabe qual é o preço que aquela pessoa está pagando para chegar até ali. Esse fim de semana nós houve um acontecimento de alguém que a gente conhece, foi tocar numa igreja, e até entendo que as igrejas têm costumes diferentes, mas foi muito mal recebido porque o irmão usa uma barba. E a igreja lá não aceita. Aí eu fiquei pensando, sabe, isso eu fui ontem à noite, fiquei pensando, analisando, eu falei, a palavra do Senhor fala tanto sobre barba que eu queria saber qual que era o versículo que essa pessoa achou para condenar e dizer que barba é pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda que, né, a igreja não aceita, então aqui é desobediência, mas o irmão não foi para congregar lá, o irmão não foi fazer parte, ele foi contribuir com você. Segundo ponto. Terceiro, você não sabe o que a pessoa está passando, o que ela largou, o que ela abriu mão, o que ela está investindo para estar ali, para você quase matar uma vida. Por causa de uma coisa, que é um achismo seu. Porque tem ordenanças que é para o corpo da igreja, mas tem ordenanças que é membro, é para mim. Na verdade, é uso e costume, né? Sim. É diferente. Mas eu falo assim, tem coisas que as pessoas elas ouvem do Senhor particularmente. Olha, apóstolo, você está muito apegado nesse carro seu, isso aí não está me agradando. Aí eu vou para o altar e falo, não pode, vende todo mundo os carros porque não pode ter carro, porque Deus falou comigo que ter carro é pecado. É disso que eu estou falando. Sabe, são ordenanças que é para aquela pessoa. Mas ela já cria uma lei. E pior, ela já condena os outros pela lei que ela mesma criou. Pois é. Né? E não sabe quando que a pessoa está lutando e estribuchando para se livrar, né, do mal, do pecado, para estar no altar. E vem um lá dos cafundós do brejo para matar a fé da pessoa. E isso me entristece. Porque, gente, não é questão de mudar ou de pegar a Bíblia e atualizar. É a questão de ler e entender o que Deus tem falado conosco. Mas isso é assunto para outro podcast.
Eu se, queria se já... deixa, vai, né? Vai, Meu comigo. Deus. Você já viu, né? Que eu não falo nada, quase. Mas eu queria muito aproveitar para agradecer vocês. Eu estou muito feliz, muito satisfeita. Nós nos colocamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Amém. Eu e minha casa. E eu estou muito, muito, muito feliz em conhecê-los pessoalmente. Né, Mariana? Muito, muito. Obrigada. E A gratidão é toda nossa, meu Deus. Obrigada. Eu me sinto honrada, privilegiada de estar aqui. Nos sentimos assim mesmo, né? Sim, com certeza. Ficamos muito felizes pelo convite. eu sempre digo no começo, hoje eu vou dizer no final, né? Mas eu falo assim, gente, a gente é um momento de muita simplicidade. É um tempo de um papo de crente mesmo. É. Se a gente se encontrasse em outro lugar, a gente falaria as mesmas coisas. Eu acho que esse tempo de mesa ele é precioso. Jesus prezava muito pelo tempo de mesa, pela comunhão, pelo partir do pão. Eu acho que nós temos, como cristãos, ter mais tempos de mesa com as pessoas, principalmente para aquelas que a gente julga muito, as pessoas que você não conhece. Se aproxime mais, tenha tempo de mesa com ela, você vai ouvir sobre essa pessoa, você vai ver as dores que essa pessoa já teve, as tempestades que ela já enfrentou, e talvez você vai conseguir, com essa empatia, entender mais, às vezes, até porque essa pessoa é assim, e você vai mudar esse conceito, né, de pré-julgamento, assim, né? Foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito o legal. interessante é que o Espírito Santo dirigiu todo o tempo, todo o momento. Foi muito precioso. Obrigado. Nós que agradecemos. Mais alguma coisa? Bom, só para... como vocês perceberam, eu sou muito de falar, né? Mas estou muito, muito grata, muito feliz pela presença de vocês. E eu vou até falar que a presença de vocês aqui é uma resposta de Deus para mim. Amém. E eu agradeço muito por isso. Amém. O testemunho de vocês, seu principalmente, é uma Obrigada. resposta de um sonho meu. Então, assim, tô na graça. Amém. Que Deus Ficamos abençoe felizes. muito vocês, que honre muito vocês Recebemos. e que vocês cresçam na espiritualidade de Deus. Amém. Amém. Assim seja. Então, queria só agradecer aos nossos patrocinadores. Tem o Musical Sandro, que está conosco. Pessoal, nós estamos também com a Isbeli Laços. Ela faz laços, turbantes, uma coisa mais linda que a outra, é perfeita. Entre em contato. Mas eu queria... E também tem a Brumari. A Brumari são sublimações, essa caneca foi ela que fez, ela faz camisa, faz um monte de trabalho bonito. E temos também o Estúdios DNT, que é aqui onde nós gravamos o nosso podcast. Então, entre em contato, os meninos são ótimos, atendimento 1000, viu? Vou falar para vocês vão adorar o atendimento desse lugar. É coisa de outro mundo, é do céu. Mas sabe o que eu gostaria de falar mesmo para vocês? É que quando vocês forem nesses lugares que a gente está indicando, diz que vocês assistiram aqui, que vocês viram a indicação no Comumcast, para eles entenderem que o nome deles tem sido levado, né? E a Bíblia fala assim que quem sopra o nome é o Senhor. Amém. Né? Então, nós estamos aqui mais uma vez agradecendo ao apóstolo, à apóstola, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma extraordinária e especial, que o Senhor acrescente tudo que vocês têm buscado nele, que as portas dos céus estejam escancaradas sobre a vida de vocês, que onde vocês colocarem as mãos será próspero e abençoado. Amém. E o Senhor será sempre a dianteira de vocês. Ele sempre trará sabedoria e graça para resolver todas as situações, principalmente para o uso do governo da casa do Senhor. Glória a Deus. Isso é o que nós oramos e profetizamos sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Amém? Amém, Jesus. Muito obrigada. Então, Amém. nós vamos já encerrar com aquela frase célebre sempre: seja intencional, sorria, porque Jesus é a nossa alegria.